Olá, meu nome é Ana Carolina e eu vou apresentar um caso orientado pelo Dr. Giuseppe de Hipólito. Trata-se de uma paciente de 83 anos que realiza exame para investigação de suspeita de aneurisma de aorta abdominal. A paciente apresentava, porém, um clearance de creatinina de cerca de 27 ml por minuto. Em situações como esta, como podemos reduzir o risco de comprometimento da função renal por injeção do meio de contraste em paciente com alteração da função renal? Esta preocupação está relacionada à possibilidade de nefropatia induzida pelo contraste, que laboratorialmente pode ser definida como um aumento absoluto da creatinina sérica em pelo menos 0,3 mg por decilitro ou um aumento relativo desta em pelo menos 1,5 vezes em relação ao valor basal, entre 48 a 72 horas após a exposição ao contraste. De acordo com uma das principais diretrizes atuais, em algumas situações os pacientes serão considerados com maior risco para o desenvolvimento desta entidade. Dependendo do tipo de exposição renal que o paciente será submetido, uma taxa de filtração glomerular menor do que 45 a 30 ml por minuto, previamente ao uso do contraste, classifica o paciente como de alto risco. Além disso, também são considerados com risco elevado os pacientes com insuficiência renal aguda suspeita ou confirmada. Dentro deste contexto, quais estratégias podemos utilizar para reduzir o risco de nefropatia induzida pelo contraste? Podemos considerar outros métodos diagnósticos, realizar uma pré-hidratação oral ou uma expansão volêmica adequada, podemos utilizar a N-acetilcisteína e, em relação ao meio de contraste, podemos utilizar opções com baixa osmolaridade ou até mesmo reduzir a dose do contraste. Podemos obter esta redução de dose, por exemplo, ao se reduzir a tensão no tubo de raio-x, ou seja, ao se reduzir o kV. A alteração deste parâmetro possibilita o aumento da atenuação do meio de contraste, além de permitir uma redução da dose de radiação absorvida pelo paciente. O aumento da atenuação do contraste iodado está relacionado com o aumento do efeito fotoelétrico obtido com a redução do kV. Neste exemplo, podemos observar que com um kV reduzido, foi possível reduzir a dose de radiação em cerca de 50% e aumentar significativamente a atenuação tanto do parênquima quanto da estrutura vascular evidenciada, sem alterar a dose de contraste. No caso da nossa paciente, optamos por realizar o exame com 80 kV, e a partir disso foi possível utilizar apenas 50 ml de contraste iodado, sem a necessidade de velocidade de infusão elevada, mantendo uma qualidade de exame adequada ou até mesmo superior para a avaliação vascular. Então, por que não podemos utilizar este protocolo de rotina? Em determinadas situações, a redução do kV pode comprometer a avaliação da imagem. Nos pacientes obesos, por exemplo, pode ocorrer o chamado artefato de esgotamento de fótons, prejudicando a formação da imagem. Vejam que na região inguinal esquerda, esta imagem não é observada ao se utilizar um kV adequado para o paciente. Vale salientar a necessidade de ajuste na corrente de tubo de raio-x, devendo-se aumentar o MAS à medida que se reduz o kV, com o objetivo de se manter uma qualidade de exame adequada e uma boa relação entre contraste e ruído. Podemos concluir que em exames de angio-TC é desejável, sempre que possível, reduzir o kV, com o objetivo de reduzir a dose do meio de contraste e de radiação ionizante, aumentando a qualidade da imagem para avaliação de estruturas vasculares. Obrigada.